tabi, quase proibida. Estamos de volta sem proibições com a doutora Elizabeth Oliveira, pesquisadora de sexualidade e diversidade sexuais. Elizabeth, uma pergunta de telespectadora. Ana Cláudia de Oliveira, de Fortaleza, Ceará. Ela pergunta: como são os assexuados em outros países do mundo? Você sabe em qual lugar existe o maior número de assexuados? Bom, como eu disse, não existem estatísticas específicas para a sexualidade. Nós temos duas pistas em relação à incidência da sexualidade entre seres humanos. A primeira delas é das pesquisas do biólogo Alfred Kinsey, da década de 40 e 50. Ele fez uma grande pesquisa nos Estados Unidos para conhecer o comportamento sexual dos norte-americanos. Já deu até filme. Exatamente, já deu até o filme. E, durante essas pesquisas e esses levantamentos, ele descobriu que havia 1% da população que não se identificava com nenhum tipo de sexualidade e que afirmava para ele que nunca tinha sentido essa atração sexual tão falada, né, por todo mundo. Então, ele descobriu que tinha esse 1%. Na verdade, o interesse dele era nos 99%. Então, ele categorizou, simplesmente, este 1%, chama de categoria X, e não estudou essa categoria. Então, nós temos esse número, que é basicamente o que é utilizado pelos pesquisadores de hoje, de 1%. Agora, você disse que não tem qualquer atração sexual. Mas tem outro tipo de atração? Porque você citou, en passant, no primeiro bloco, que não tem um romance, que os assexuais podem ter atrações para romance, é Exato. isso ou não? Nós diferenciamos. Eles diferenciam sexo de amor. Então, eles não sentem atração sexual, mas a maior parte sente atração romântica, se apaixona, quer um parceiro, quer a formação, deseja a formação de uma parceria romântica que seja de preferência assexual. Mas isso nem sempre é possível. Pois é, e isso aí pode virar um problema. Exato, pode ser um problema. Então, existem muitas pessoas assexuais que estão em relacionamentos românticos com pessoas não assexuais. E aí surge a necessidade da negociação dessa relação sexual, se ela vai ocorrer ou não vai ocorrer. E existe também a possibilidade da liberação do parceiro não assexual para ter uma vida sexual ativa com outras pessoas. Então, quebrando aí uma hegemonia da monogamia, né, vamos dizer assim. Existe essa possibilidade. Ou a de negociação de quantas vezes vamos fazer, quando vamos fazer. Então, isso pode acontecer, né, quando o casal é, vamos dizer, misto. Tem uma pergunta aqui do Pedro Sarmento, de Belo Horizonte. Onde os assexuados buscam o prazer? Existe alguma válvula de escape para eles? Aí coloco eu. O assexuado, ou assexual, ele não, por exemplo, não tem uma necessidade de, eventualmente, descarregar, se masturbar? E aí eles fazem uma diferenciação entre desejo sexual e atração sexual. A palavra atração, ela pressupõe a existência de uma outra pessoa para a qual o desejo é direcionado. O desejo, simplesmente, ou o que a gente chama popularmente de libido, né? Alguns assexuais dizem que tem uma libido, né? Que essa libido ele resolve por meio de práticas masturbatórias, né? Mas isso não entra em conflito com a sexualidade, porque a sexualidade seria o direcionamento desse desejo para uma relação fora, com uma outra pessoa, certo? Então, eles relatam que esse tipo de prática é sem fantasias, é diferente das práticas relatadas por pessoas que não são assexuais. E elas visam simplesmente resolver aquela questão que está ali naquele momento, né? Não há nada errado com o corpo do assexual. Sim. Certo? Não há nada errado, o corpo dele funciona normalmente como nem outra com a pessoa. Cabeça? Nem com a cabeça. Não, é isso que eu quero saber. Não é uma coisa que você vai resolver num psicanalista. Exato. O único sofrimento que essas pessoas que eu entrevistei, pelo menos, relatam, é o sofrimento de ter que viver numa sociedade que espera e exige que ele tenha parcerias amorosas e parcerias sexuais, né? Fora isso, eles não sentem nenhum tipo de infelicidade por não sentir atração, porque sempre foi assim. O pensador francês Jean Baudrillard, que diz em seu livro Simulacros e Simulação que a sexualidade estaria morta e que a assexualidade seria uma força estabilizadora das sexualidades. Explicando isso de modo mais claro... O Baudrillard, na verdade, ele não falou sobre a sexualidade. Ele só, nesse livro que você mencionou, ele diz
que o excesso de discurso sobre sexualidade que está na sociedade, ou seja, a gente fala demais sobre sexo. Em todos os espaços. Será que a gente faz tanto assim quanto a gente fala? E eu comecei a perceber isso, Gabi, entrevistando as pessoas assexuais. Eles me diziam assim, porque as pessoas que não são assexuais pensam em sexo o tempo todo e fazem sexo o tempo todo. Porque é essa impressão que eles têm de uma pessoa que não sente essa necessidade, entende? Porque nós vivemos uma sociedade extremamente erotizada hoje. A gente fala demais. Então, o que o Baudrillard, na verdade, essa é uma interpretação de uma estudiosa da sexualidade, que pegou a teoria do Baudrillard, e ela diz que, colocando isso, né, tentando fazer um confronto com o conceito de assexualidade, a gente pode chegar à conclusão de que a gente se fala demais. E que talvez esse excesso de profusão de discurso sobre sexualidade sirva, né, tem uma função social que é esconder o que é que está por trás disso. Que seria o vazio do ser humano, ou nós vemos as revistas todas, né, que falam de sexualidade o tempo todo, a mídia, né, a sexualidade a moda está em todos os lugares. A sensualidade, tudo. Será que a gente faz tanto assim, ou pensa tanto assim em sexo, como a gente quer dizer que faz, né? Por que eles se reúnem em associações? Isso, é mais uma necessidade de saber, por exemplo, nas entrevistas eu percebo que, para eles, o conhecimento do conceito de assexualidade significou tirar um fardo das costas, porque eles sentiam que eram únicos no mundo. Como é uma quantidade muito pequena de pessoas... Pequena? Pequena. 4% pequena, assim, das pessoas têm interesse pequeno de 1 por a sexo. 4, de 1 a 4, mas... No Brasil, estou falando 4%, e Isso. 7% não tem nenhum tipo de interesse sexual. Não quer dizer que sejam todas assexuais. Esses 7%. Não quer dizer que sejam, né? Porque é um conceito muito específico, não é simplesmente pessoa que não tem interesse por sexo. Pode ser que a pessoa teve interesse por sexo a vida toda e por algum motivo, algum trauma ou algum problema de saúde, ela possa temporariamente não se interessar por sexo temporariamente. Não é o caso dos assexuais. Os assexuais, eles vêm já de um histórico, de uma trajetória, onde a atração sexual por outras pessoas não fez parte dessa socialização. Então, essa é a grande diferença entre pessoas assexuais e pessoas que têm um problema, né, que podem ter um problema de origem sexual. Daí, na associação... Isso. Você encontra pessoas que são como você, aí você sai do isolamento, aquele isolamento geográfico, estatístico, em achar que você tinha um problema, em achar que você era esquisito. As pessoas dizem isso para você o tempo todo. Você é esquisito, porque não é normal, né? Então, aí, a partir daí, você descobre que existem outras pessoas. E aí... as comunidades são importantes, né? O surgimento dessas comunidades no século XXI foi quando já tínhamos tecnologia para isso, o surgimento das redes sociais, dos fóruns, e aí essas pessoas começaram, no mundo todo, a perceber que existiam outras como elas. Então, já que existem muitas pessoas que sentem como eu, então nós somos uma categoria, né? Eu queria aproveitar que você usou uma palavra, uma expressão que é importante. Ela disse... sempre disseram, não é normal. Está errado. Não é comum, é isso. Exato. Não é? Isso. Não é comum. Você pode perceber que algo não é comum quando estatisticamente é um número menor, mas é uma diversidade sexual, já Exato. foi classificado como Exato. diversidade, não é isso? Nós estamos caminhando para isso. Não existem muitas pesquisas. Então, não é comum, mas é Exato. normal. Nós estamos considerando como mais uma cor no arco-íris da diversidade. Nós não conhecemos tudo. Muito bom. Estamos terminando o segundo bloco de Gabi Quase Proibida com a pesquisadora Elizabeth Oliveira, especializada em sexualidade e diversidades sexuais. Já a gente volta. Tudo em Gabi.